Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu sou o professor Fabrício Silva, certo? E na aula de hoje nós iremos iniciar o estudo sobre o conjunto dos números complexos, beleza pessoal? Bom pessoal, o primeiro conjunto que a gente estuda, né, é o conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto, pessoal, ele surgiu aí com a necessidade da contagem, né? A necessidade de como teve em contar. Aí são os números naturais, que são os números positivos, né? Alguns autores consideram o zero como natural, outros não, tá? Eu coloquei aqui como natural. Beleza, só que aí, pessoal, algumas operações, né, como por exemplo a operação de subtração, né, em alguns casos não é fechamento para os números naturais, tá? Por exemplo, eu tenho aqui 3 menos 7. 3 menos 7 dá menos 4, tá? Menos 4, pessoal, não pertence ao conjunto dos naturais, tá? Então, quando viu-se que existia operações desse tipo, então fez necessário o surgimento de um novo conjunto, tá? O conjunto dos números inteiros, representado por a letra Z, tá? O conjunto dos números inteiros, pessoal, ele já engloba tanto os naturais, tá? Quanto os números negativos, tudo bem? Beleza. Só que, apesar de englobar também os negativos, então, pessoal, aqui para os números inteiros, né? A divisão, ela não é fechamento, tá? Porque em alguns casos, né? Como por exemplo, aqui nós temos um meio, né? 1 dividido para 2, isso aqui dá 0,5, tá? E 0,5 é um número decimal, não é um número inteiro, tá? Então, a partir de agora, né? Surge um outro conjunto, tá? Conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais, tá? O conjunto dos números racionais, pessoal, ele vai englobar as frações, tudo bem? Vai englobar as frações. Então aqui já é um conjunto maior. Só que aí, né, existem números que não podem ser representados na forma de fração, como por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, pessoal, é 1,41, 42, 1. E por aí vai, né? Então é um número que não apresenta um período estabelecido. Consequentemente, a gente não consegue expressá-lo na forma de fração, tá? Então, com isso, né, surge um outro conjunto aqui separado, tá? É o conjunto dos números irracionais, beleza, pessoal? O conjunto dos números irracionais, pessoal, são dos números que não pode ser expresso na forma de fração. Por exemplo, nós temos o π e raiz de 2, tá? Beleza. Juntando todos esses conjuntos aqui, pessoal, a gente vai expressar agora um novo conjunto, um conjunto maior, que engloba todos, que é o conjunto dos números reais. Beleza? Muito bem. Pessoal, o conjunto dos números reais é um conjunto bem maior, né? Um conjunto mais amplo. Só que ainda existem operações, tá? Existem casos em que não o número não faz parte, ou seja, não existe solução em alguns casos, tá? Por exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de menos 4, tá? Pessoal, quando a gente chegou nesse caso aqui, de raiz quadrada de menos 4, né? O que que acontecia? O que acontecia é que a gente falava, não existe solução nos reais, na verdade. Pessoal, e aí a gente percebe que realmente, né, não vai existir um número que é elevado ao quadrado de menos 4, na verdade. A gente sabe que raiz quadrada de 4 é 2, né? Mas raiz quadrada de menos 4, pessoal, a gente não consegue, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 2, tá? Que é 2 ao quadrado, isso aqui dá 4, né? Se eu tenho agora menos 2 que multiplica menos 2, tá? Isso aqui dá menos 2 ao quadrado, que também dá 4, né? Então, a raiz quadrada de menos 4 nos reais não é possível, tudo bem? Beleza. Então, dito isso, né, os matemáticos continuaram estudando, né, esse fato, né, da não existência de raiz quadrada de números ah, negativos, né? E aí, pessoal, eles chegaram no seguinte, ó. Se a gente pegar a raiz quadrada de menos 4, por exemplo, isso aqui a gente pode reescrever como sendo a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Concorda, pessoal? Beleza. Agora, a gente pode aplicar aqui as propriedades de radiciação, tá? Isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, é o seguinte, como
como aqui os números reais não englobavam a raiz quadrada de números negativos, então eles começaram a criar uma forma que englobasse também, né? E foi aí que eles pensaram no seguinte: já que não existe raiz quadrada para números negativos, né? Então eles pensaram no seguinte, pessoal: como todo número negativo, quando ele estiver dentro da raiz, ele pode ser escrito como sendo, por exemplo, a vezes menos 1, tá? Ou seja, raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de menos 1. Então eles decidiram, né, dar uma nomenclatura aqui para essa raiz quadrada de menos 1, tá? Raiz quadrada de menos 1, pessoal, eles passaram a denominar de i, certo, pessoal? E i nada mais é do que a parte imaginária, tá? Uma unidade imaginária, tá? E foi aí que surgiu aí então o conjunto dos números complexos, tá? Que é o conjunto maior que vai englobar agora também os números reais, que a gente representa com C cortadinho aqui, tá? Deixa eu cortar mais aqui um pouco. Isso. Beleza, então agora surgem os números complexos. Então, agora a partir de agora, pessoal, quando surgir raiz quadrada de números negativos, a gente pode, quando chegar aqui nessa parte, a gente pode chamar isso aqui de i, tá? Beleza? E aqui a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, né? Fica 2 que multiplica i, tá? Ou seja, se eu tenho aqui essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 4 igual a 0, tá? Que é essa mesma equação aqui, só que ela está incompleta, né? A gente vai fazer agora aqui certinho. Vamos resolver ela aqui. Então fica assim, ó, x ao quadrado é igual a menos 4, tá? A gente passa aqui para o outro lado, o sinal trocado, sinal de menos. Aí fica x é igual, aqui como eu estou tirando a raiz quadrada, né? Mais ou menos. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 4, tá? Menos 4 a gente pode representar como sendo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1, tá? Raiz quadrada de menos 1 é i, tá? Certo, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2, correto? E a raiz quadrada de menos 1 é i, então mais ou menos 2i. Então a solução aqui para essa equação, tá? A solução aqui vai ser o quê? A solução vai ser 2i e menos 2i. E agora, pessoal, a gente consegue aí calcular raízes para equações que apresentarem na raiz, né, de um número negativo, tá? Então isso aqui se trata de números complexos. A partir de agora a gente inicia aí, né, o estudo de números complexos.